Peço que atentem para a leitura que eu farei, a partir, na verdade, do capítulo 52, verso 13, até 53, verso 12. Começando no capítulo 52. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu na nossa pregação? Em quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz em terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada uma se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve em sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Muito bem, nós chegamos em nossa série de estudos no livro do profeta Isaías, no quarto cântico do servo do Senhor. Nós vimos que na segunda parte do livro de Isaías, a partir do capítulo 40, há 4 grandes cânticos poéticos que apresentam o servo do Senhor. Estão estes nos capítulos 42, 49, 50 e neste capítulo 52 e 53. É importante lembrar que Isaías, o profeta, escreveu este texto que nós acabamos de ler 700 anos antes do nascimento de Jesus. E um dia, um homem etíope teve acesso a este manuscrito. Ele vivia na Etiópia, um lugar muito distante, mas tendo lido esta porção, se sentiu tão compelido e intrigado que ele precisou fazer uma viagem longa, difícil e perigosa da Etiópia, no norte da África, até a Judéia. E ele segue essa viagem em direção a Jerusalém. Mas como etíope e eunuco, ele era um gentio, alguém que estava fora da comunidade dos judeus, um estrangeiro, forasteiro. E não era bem-vindo no templo.
ele não seria muito bem recebido pelos sacerdotes, ele não seria muito bem recebido pelos escribas, pelos judeus, mas ele foi mesmo assim. E provavelmente esta viagem deste homem etíope foi bastante frustrante, porque ele não encontrou respostas para as perguntas que ele tinha. Quando ele chega no templo, quando ele chega em Jerusalém, quando ele busca as respostas para aquilo que este texto dizia para ele, ele não encontra nada. Então, ele vai embora. E no seu caminho de volta, conforme está registrado no livro de Atos, capítulo 8, versos 32 e 35, frustrado, aparece diante dele um cristão, um diácono, chamado Filipe. Deus mesmo, de maneira muito especial e milagrosa, fez com que Filipe aparecesse ali no caminho daquele etíope. E Filipe então se aproxima dele, os irmãos podem ler isso depois no livro de Atos, capítulo 8, e pergunta para ele: o que você entende? Você está lendo? Vocês vejam, deixa eu abrir lá. Em Atos, capítulo 8, versos 32 em diante, ele diz assim: como que eu vou entender se ninguém me explica? Ele estava lendo o profeta Isaías. Então, ele convidou Filipe para subir e sentar junto com ele. A passagem era esta: ele foi levado como ovelha para o matadouro, como um cordeiro mudo perante seu tosqueador, e não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram a justiça. Quem lhe poderá descrever essa geração? Porque da terra a sua vida é tirada. E aí o eunuco disse assim: me explica do que esse texto está falando. A quem se refere o profeta? Ele está falando de si mesmo? Ele está falando de outra pessoa? Explica. E é interessante, porque o que nós temos aqui é talvez aquilo que afetou todos os judeus, inclusive os próprios discípulos do Senhor Jesus Cristo, na vinda de Jesus. Eles não foram capazes, nem os judeus, e nem mesmo, em princípio, os discípulos, de perceber que este texto fazia referência ao Messias prometido. Alguns achavam que talvez ele pudesse estar falando do próprio profeta. Outros achavam que podia ser um texto figurado para falar sobre Israel, porque Israel era servo de Deus e sofreu também. Mas aqui, Filipe vai dizer que este texto, escrito 700 anos antes, fazia referência a Jesus de Nazaré, fazia referência ao Messias prometido da parte de Deus e que viria para salvar os homens dos seus pecados. Então Filipe lhe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Então Deus manda um pregador para falar com aquele eunuco. Filipe explica que Isaías fazia referência a Jesus de Nazaré. O servo do Senhor, que aparece nos cânticos de Isaías, 42, 49, 50, 52 e 53, 700 anos antes do nascimento de Jesus, é Jesus. É o próprio servo do Senhor, o Jesus Nazareno, o Cristo de Deus. Nem os sacerdotes, nem os escribas, nem os líderes religiosos entenderam isso. Mas nós temos nesta profecia, no cântico de Isaías, o texto mais visceral, o texto mais absolutamente descritivo e possivelmente o texto mais intenso e tocante que nos fala sobre doutrinas importantes, mas mais do que isso, sobre a pessoa do Messias, o Senhor Jesus. Nos conta sobre o seu sofrimento, sobre a sua humilhação, mas também sobre a sua exaltação, o seu triunfo e a sua vitória final, e as razões pelas quais ele passou por tudo isto, tanto a sua humilhação como a sua exaltação.
descritas aqui nas palavras do profeta, apontando para Jesus. O cântico de Isaías apresenta para todos nós este retrato cruento e muito emocionante da redenção. E nos fala de maneira muito clara sobre o preço da paz que todos os homens e todas as mulheres anelam desfrutar. Há um preço para a paz que você e eu desejamos desfrutar. E nesse cântico, então, nós temos esta descrição, começando aqui no finalzinho do capítulo 52, dos versos 13 a 15, e depois por todo o capítulo 53. Isaías escreve este cântico como um poema de 5 estrofes. Então, atente para a maneira como ele organiza o texto, porque isso ajuda no nosso entendimento. Cada estrofe é um conjunto de 3 versículos. Então, assim você pode, se você quiser, você pode até marcar na sua Bíblia. Os versos 13 ao verso 15 do capítulo 52, você tem a primeira estrofe. Depois do capítulo 53, versos 1 a 3, você tem a segunda estrofe. A terceira estrofe dos versos 4 a 6. E dos versos 7 até o verso 9, você tem a quarta estrofe. E dos versos 10 ao 12, a quinta estrofe. Então você tem um conjunto de 5 estrofes, cada uma delas com 3 versículos, que formam um quiasmo. É um recurso literário muito interessante, que dá mais sonoridade para a poesia e ajuda a gente a identificar os pontos mais enfáticos do texto. E nessas 5 estrofes, nós temos a vitória do servo, temos o sofrimento do servo, temos a causa do sofrimento do servo, temos mais sofrimento do servo e depois temos a vitória do servo. Você percebe? Ele faz um movimento que começa do triunfo e termina no triunfo, passa pelo sofrimento e bem no centro, naquilo que se encontra nos versos 4 até o verso 6, a causa, o motivo, a razão pela qual o servo sofre e triunfa. E sabe qual que é essa razão? Somos nós. Homens e mulheres. Seres humanos. Seres humanos que, tendo se afastado de Deus, lá em Adão, tendo se alienado do Criador, tendo buscado independência e autonomia, entrou em um caminho de rebeldia, em um caminho de inimizade, um caminho de desamor, um caminho de desapego, um caminho de loucura, em que nós julgamos que poderíamos viver e dominar a terra, um mandamento de Deus, sem Deus. Que é o que, aliás, nós vemos no mundo hoje. Os homens se mordendo e se matando entre si, tentando exercer domínio sobre a terra, de fato um mandamento divino, mas fazer isso sem Deus. E desde que a queda afetou toda a realidade humana, todos nós tentamos, seja na nossa micro-realidade, na nossa vida, nas coisas que nós fazemos, na maneira como nós vivemos, viver de maneira independente, autônoma, sem o governo de Deus sobre nós. Isso é pecado. Isso é transgressão. Isso é rebeldia. Isso é desamor ao nosso Criador. Mas Deus, bondosamente, Ele visita o homem neste lugar de trevas, na iniquidade do seu coração, e resgata. Ele perdoa, Ele cura, Ele chama e traz para junto de si novamente. E Ele o faz, como a gente vê nesse cântico, por meio do seu servo. Presta atenção na maneira como Isaías identifica o servo. Verso 13 do capítulo 52. Eis que meu servo procederá com prudência. De novo, você tem aqui a voz divina. Essa expressãozinha aparece também nos outros cânticos. Eis aqui o meu servo. Olhem para ele, contemplem-no, presta atenção nele. Ele é sábio, ele é prudente. Veja só o que ele diz. Ele será exaltado e muito sublime. Sabe onde você vai encontrar essas expressões? Lá no próprio livro do profeta, capítulo 6, verso 1. Vocês lembram? Nós
Meditamos aqui neste texto alguns domingos atrás, e nele nós temos a apresentação da sala do trono, em que Deus se manifesta a Isaías. E nesta manifestação divina, nesta epifania que ele tem, ele descreve essa sala do trono como sendo um lugar alto e muito sublime. E precisamente estas expressões são atribuídas agora ao servo do Senhor. Quer dizer, aquilo que pertence a Deus, aquele que está no trono, pertence ao servo, aquele que é enviado pelo Senhor. Ambos são um só, exaltados e sublimes. Você percebe que aqui há atributos específicos, exclusivos de Deus, e isso nos mostra que o servo do Senhor, vindo da parte de Deus, é o braço direito de Deus, como a gente vê aqui no capítulo 53, verso 1, e, portanto, é o próprio Deus. O servo do Senhor é divino, ele vem da parte de Deus como o alto e sublime. Aquele que se manifesta lá em Isaías capítulo 6, verso 1, é o mesmo que agora vem como um homem que foi desfigurado por causa dos pecados, alto e sublime. O verso 14 diz que ele foi desfigurado, porque isto era exatamente a missão que ele veio realizar. Mas que, tendo sido esmagado pelos homens, e isso conclui esse primeiro pensamento dos 3 primeiros versos, ele se tornará conhecido em todas as nações. Ele vai causar admiração em todas as nações, verso 15. Os reis fecharão a sua boca por causa dele. Quer dizer, ele vai alcançar reis, vai alcançar governantes, vai causar grande admiração entre todos os povos. Então Isaías convoca-nos a olhar para o servo do Senhor, a contemplar com reverência, com admiração este servo, que, tendo sido desfigurado para cumprir a sua missão, ele agora emerge vitorioso, destinado a ser reconhecido por todas as nações, por todos os reinos, por todos os reis, que, pasmados, silenciarão diante dele. Ele é o arauto da redenção, o servo do Senhor, o Salvador, que será adorado até mesmo por reis. Então ele passa a demonstrar como vai ser a passagem deste servo do Senhor. É muito interessante. Há uma doutrina nas Escrituras que se mostra mais clara lá no Novo Testamento, que nos ensina que o Cristo, ele precisava passar por humilhação. De fato, é isso que o apóstolo Paulo ensina, não é? Ele se rebaixou à nossa própria existência, assumindo a nossa natureza, e ele então é exaltado. Não é incomum que, quando a gente considera a humilhação e a exaltação de Cristo, nós o façamos de maneira assim mais cronológica ou lógica. Ele foi humilhado e depois exaltado. Mas note bem, tanto humilhação como exaltação em Cristo, no Messias, no servo sofredor, são realidades paralelas que estão sempre juntas. Cristo foi exaltado antes da sua crucificação, tendo sido reverenciado pelo próprio Senhor. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. O Espírito Santo desce sobre ele. João Batista dá testemunho dele. Ele realiza grandes milagres sobre a terra. Ele anda por sobre o mar, ele multiplica pães e peixes. Ele autentica a missão e o ministério que lhe foi confiado por meio de ações miraculosas que Deus mesmo deu a ele, como nós lemos aqui no discurso do apóstolo Pedro, em Atos capítulo 2, foi por meio de Deus que ele fez esses milagres todos, e nisto ele é exaltado. No dia da transfiguração, no alto daquele monte, diante de 3 testemunhas, ele foi exaltado. Então nós temos a exaltação de Cristo antes mesmo da sua crucificação. E temos também a sua humilhação depois da sua crucificação. Lá no livro de Apocalipse, sabe como ele é chamado? O crucificado. Já no trono dele, ele é chamado de o crucificado. O crucificado é aquele que passa por uma maldição. Aquele que se fez maldito. Ainda mais, já na sua ressurreição, ele estende as mãos, fala para Tomé, olha aqui, pode olhar, toca. Tá vendo os cravos? Tá vendo a ferida? O corpo ressurreto, glorificado de Jesus, traz as insígnias, as marcas da sua humilhação. Portanto, exaltação e humilhação em Jesus são aspectos que acompanham toda a realidade dele, daquilo que ele veio fazer.
E Isaías começa a mostrar isso para a gente. Ainda mais, ele mostra que a missão de Cristo é uma missão dada pelo Pai. Quer dizer, o Pai e Cristo que são alto e sublime, ele que é a mão direita do Pai, como lemos aqui no primeiro verso, o braço do Senhor, o braço de Yahvé, ele realiza uma obra que foi dada a ele pelo próprio Pai. E isso mostra para nós que não apenas o papel do Senhor Jesus Cristo e do Pai é de que Cristo seja um cordeiro imolado pelos nossos pecados, mas que ele seja também o Salvador exaltado. Quer dizer, o Pai faz isto por amor. Não é apenas para aplacar a sua ira que o cordeiro é imolado, mas também para que o amor de Deus, o Pai, se manifeste. É uma obra trinitária, porque o Espírito de Deus estava com ele. Jesus foi humilhado e exaltado durante todo o seu ministério. E esta humilhação é descrita aqui de maneira cruenta, dolorosa. João Batista, quando disse sobre Jesus que ele era o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, ele descreve o papel que Jesus veio exercer como o sacerdote e o sacrifício, mas ao mesmo tempo ele realiza que há um mundo pecador que o rejeita, que o despreza e que o odeia. Sabe de uma coisa? Ele veio para tirar o pecado do mundo, mas o mundo não quer ter o pecado tirado de si. Não quer. É por isso que nas palavras do profeta, como a gente lê aqui, ele é odiado, ele é desprezado, ele é humilhado, ele é apedrejado, ele é cuspido, como nós lemos no capítulo 50, ele é vituperado. A mensagem do Cristo Salvador é uma mensagem que é rejeitada pelos homens, porque os homens de fato não querem ser salvos. Eles não julgam que precisam ser salvos. Eles querem permanecer independentes, querem continuar exercendo o pretexto domínio que têm sobre este mundo, por meio da violência e da maldade, ou da malícia, e dos seus próprios prazeres e hedonismo. Não. É por isso que os homens desprezam Cristo. Eles desprezam Cristo, porque eles não querem que o pecado seja tirado de si. Mas ele veio para isto. Foi desprezado e rejeitado entre os homens. Ele sabe o que é padecer. Ele sofreu dores. Mas sabe, ele persiste na missão que Deus, o Pai, lhe deu. E ele toma as enfermidades nossas. Essa rebeldia nossa, essa nossa indisposição de nos submetermos a Deus, esse nosso desejo de autonomia, essa intenção nossa de continuar abraçados com o pecado que nos assedia, que nos rodeia e que exerce domínio sobre o nosso coração, isso é sufocado por um amor tão grande que chama esses homens a perceberem, seres humanos a perceberem, que o destino da rebeldia é a destruição completa. Que isso é uma enfermidade. Que isso é uma doença mortal. E o servo do Senhor aqui está dizendo: olha, eu vou tomar sobre mim isso que vocês estão se agarrando com tanta vontade, que é o pecado de vocês. Isso que é uma chaga, isso que é uma enfermidade mortal, eu vou tomar para mim. Às vezes a gente não consegue dimensionar isso. A gente quer a paz. Mas há um preço para a paz. E a gente não consegue dimensionar que o preço para a paz é que essas coisas que a gente tem aqui dentro, o pecado humano, o pecado do nosso coração, não vai permitir que a gente tenha paz de jeito nenhum, a menos que essa culpa,
a menos que essa carga de maldade que o ser humano traz consigo seja lançada para fora. O servo do Senhor está dizendo: olha, sou eu que vou carregar essa carga. Sou eu que vou carregar essa enfermidade. Eu que vou levar essas chagas. Há um castigo que traz a paz, gente. É o que o texto está dizendo. Não é possível que a gente tenha paz sem que haja o castigo. Castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, esta paz, em que nós estamos em harmonia plena, em prosperidade completa, em felicidade total, e que a gente deseja tanto, é sufocada pelo pecado que precisa ser lançado em alguém. O servo está falando: pode lançar em mim. Há um castigo que é lançado sobre o servo do Senhor. E isso faz a gente entender que o preço da paz é guerra. O preço da paz é violência. O preço da paz é sangue. O preço da paz é morte. O servo do Senhor precisou ser ferido. Ele precisou ser oprimido para carregar iniquidades. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Foi traspassado pelas nossas transgressões. E é por meio dos vergões que ele sofre que nós somos sarados. Pisaduras é uma expressão da língua portuguesa que quer dizer vergão, golpe. Ele precisou ser golpeado para isto. Vocês sabem que Jesus, antes da sua crucificação, foi terrivelmente castigado. O texto dos evangelhos descrevem que o castigo romano foi colocado sobre eles de forma extremamente violenta. A ideia não era apenas punir a pessoa fisicamente, mas enfraquecê-la e humilhá-la. Varas, claves com pregos, instrumentos contundentes, lacerantes, chicotes com pontas de osso e de metal que normalmente rasgavam a carne do condenado, às vezes deixando as suas vísceras e até mesmo os seus ossos expostos. Isaías então segue dizendo que este servo do Senhor foi traspassado e moído por causa dos seus pecados e dos meus pecados. Então, eu quero que você medite um pouquinho nisto. Aquelas coisas das quais a gente tem vergonha, pensamentos que a gente nutre e que às vezes a gente deixa vazar, transborda para fora de nós, seja em palavras vãs, torpes, que ferem, em acessos de ira, seja em ressentimentos que a gente sente, invejas, em fofocas, em palavras destrutivas, em inimizades, seja na ganância, na cobiça desenfreada, no apego ao dinheiro, seja na autoconfiança, confiança nos nossos dons e talentos, confiança na nossa habilidade, na nossa capacidade, na nossa formação, no nosso estudo. Vou construir celeiros maiores para mim. Seja na luxúria, na lascívia do coração, que às vezes a gente deixa transbordar. Pecado, transgressão, iniquidade é uma coisa muito pessoal, uma coisa muito real, muito nossa. E nós não podemos deixar de considerar que, segundo a revelação de Deus na Escritura, essas ações que
que enfeiam a nossa humanidade, desde a esfera mais individual até as esferas mais coletivas, na medida em que nós vemos a nossa sociedade se embrutecendo por causa do pecado. Nós vivemos hoje em sociedades embrutecidas, secularizadas, ateias, longe de Deus, totalmente entregues ao pecado. Então, na nossa vida individual, na nossa vida social e coletiva, o pecado que enfeia a humanidade é o que crava os pregos nas mãos do Salvador. Quando a gente entende a dimensão da pecaminosidade do pecado e o quanto que isso nos afasta de Deus, a realidade daquilo que o servo do Senhor faz para que a gente seja curado, sarado, limpo e purificado desse pecado, é algo que deveria açoitar a nossa alma. E com isso eu não estou dizendo que a gente precisa ser movido por culpa. Se bem que a nossa culpa não é removida de nós. A pena da culpa é, mas a culpa não. Você continua culpado pelos pecados que você cometeu lá atrás e que você ainda comete hoje. Eu continuo culpado pelos meus pecados, mas eu não tenho mais a pena sobre mim. E se isso é uma realidade que é revelada tantos séculos antes da vinda do Senhor Jesus Cristo e que ele viveu de fato e experimentou lá naquela cruz, naquele lugar terrível, então nós precisamos responder a isto, ou com fé, ou com rejeição, desprezando e zombando de Jesus. Não há outro caminho. Porque Isaías está dizendo que essa paz que nós queremos, ela tem um preço, o preço da violência e do sangue. O autor da vida experimentando morte, o verbo de Deus sendo silenciado, o bendito do Senhor sendo amaldiçoado, a eternidade tocando naquilo que é efêmero, o infinito sendo abarcado pelo finito, imortalidade se revestindo de mortalidade. Há um paradoxo aqui naquilo que Jesus faz, porque ele se reduz, ele se humilha, ele se diminui, para que a gente possa ser curado da maior enfermidade que nós temos, que é chamada pecado. É essa a linguagem do profeta. Transgressões, iniquidades, pecado. Isso é nós. Sarados, limpos, perdoados. Isso é o que ele faz. Verso 10 vai dizer, ele vai ver resultado daquilo que ele fez. E ele vai ficar satisfeito. Sabe por quê? Porque a obra dele é completa, ela é final, ela é definitiva, ela é plena. Aqueles que ele veio resgatar, aqueles que ele veio salvar, aqueles por quem ele derramou a sua vida, aqueles a quem ele destinou os seus cravos e as suas feridas, estes serão salvos, serão resgatados. E é por isso que o profeta vai concluir esta sessão com a vitória do Cordeiro. Ele olha para tudo isso e ele vai ficar satisfeito, porque ele sabe que essa missão, não só cumprida, ela é capaz de alcançar mentes e corações, de alcançar vidas e de transformar pecadores rebeldes em filhos de Deus. Até reis vão silenciar diante dele. É assim que ele começa esse poema, e é assim que ele conclui esse poema. Ele vai trazer muitos da parte do Senhor. Os poderosos repartirão os seus despojos. Ele foi contado com transgressor, é verdade, ele levou sobre si o pecado de muitos, ou seja, não é de todas as pessoas, mas ele intercedeu por eles. Ele intercedeu por eles, nós lemos a intercessão de Jesus em João capítulo 17, ele pedindo por aqueles por quem ele veio salvar, não peço que os tire do mundo, mas que os preserve no mundo onde estão, que o Senhor os guarde, eu não perdi nenhum deles,
Todos aqueles por quem eu entreguei a minha vida, para aqueles que eu vou entregar a minha vida, eles serão salvos. Meus irmãos, a paz de reconciliação que nós encontramos, que nós anelamos, só pode ser encontrada em Jesus Cristo, o servo do Senhor. Nós vimos ontem, nessa tentativa de assassinato de um candidato a presidente, que o reino dos homens é um reino de violência, é um reino de desesperança. Mas Isaías está dizendo aqui que o servo do Senhor sofre uma violência inominável para que a verdadeira paz seja desfrutada por todos quantos depositam nele a sua fé e a sua esperança. O reino de Cristo é o reino de paz. É o reino em que ele sofre a violência para que você tenha paz. Então, nós precisamos entender que a violência da cruz é por causa do nosso pecado, da nossa culpa, da nossa iniquidade. Mas a paz é conquistada por ele, justamente naquela cruz. E ele chama homens e mulheres hoje a crerem nele, a depositarem a sua fé, a sua confiança nele. O que a gente tem aqui nesse cântico de Isaías, gente, sabe o que é? Evangelho. Evangelho. É a boa notícia de que há um servo do Senhor que toma sobre si a carga pesada e feia dos nossos pecados. Ele convida homens e mulheres a colocarem a sua fé nele. E se você já é alguém que colocou a sua fé em Jesus, o que você está fazendo pecando ainda? Como que você vai deixar que o pecado ainda exerça domínio sobre você? Como que você vai permitir que o pecado se assenhore de sua vida? Você é chamado aqui a desfrutar de uma paz plena, que significa estar livre da enfermidade do pecado. Jesus mesmo já carregou no seu corpo o peso dessa enfermidade, para que você se veja livre dela. Então não volte para ela, não se alimente dela. Quer dizer, não se faça de doente quando você está são em Jesus. Você que é crente, você que ainda não professou fé em Jesus, corre para ele, porque é só nele que você vai ser livre dessa enfermidade, é só nele que você vai encontrar a verdadeira paz. Há um puritano que disse, meditando nesse texto de Isaías 53, nada trago em minhas mãos, simplesmente me apego ao servo. Nu eu venho a ti em busca de vestes. Mas o Senhor rasgou as suas vestes por mim. Desamparado eu venho a ti em busca de graça. Mas o Senhor foi desamparado por mim. Imundo eu venho à fonte de pureza. Mas o Senhor se fez imundo por mim. Morto eu venho ao Senhor em busca de vida. Mas o Senhor morreu por mim. E aqui ele consegue ver então, na pena do castigo, das transgressões e da iniquidade, o único lugar onde a gente encontra pureza, onde a gente encontra vida, onde a gente encontra vestes, onde a gente encontra salvação. Quero convidar você a meditar na realidade daquilo que o servo sofredor fez e como isso deu sentido e significado para a sua vida. Trouxe você até aqui, dispôs seu coração para cantar e adorar. Há um preço para isto, para a paz que hoje a gente já desfruta, para a paz que um dia a gente quer desfrutar de forma plena. Medite nisto. Medite no preço do Senhor Jesus Cristo. E entregue a sua vida completamente a Ele.
siga os passos do Senhor Jesus Cristo, ouça a voz do Senhor Jesus Cristo, obedeça ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ame o Senhor Jesus Cristo, se purifique, se santifique por causa de Jesus Cristo. E que Ele te abençoe, que Ele me abençoe. Amém. Senhor, nós, diante da realidade de um sofrimento inominável, da terrível cruz, que impôs um castigo tão grande ao Senhor Jesus Cristo, o servo do Senhor, nós nos colocamos aqui, sabedores de que foram os nossos pecados que levaram o Senhor para esta cruz. E de corações súplices, pedimos que estas pisaduras, os seus vergões, nos curem e nos purifiquem. Sejamos nós fortalecidos como povo teu, na fraqueza do Senhor Jesus Cristo, lá naquela cruz. Que recebamos vida e vida em abundância por aquele que morreu por nós, mas que ressuscitou e que triunfante se faz conhecer em todo o mundo. Ajuda-nos, Senhor, a pegarmos-nos com fé ao servo sofredor, o Salvador de nossas almas. Em nome de quem nós oramos. Amém.